O comportamento gasoso. Gases apresentam diferente variação de volume em função da pressão e da temperatura em relação aos líquidos e aos sólidos. É isso. A influência da variação da pressão e da temperatura no volume gasoso é muito maior do que nos volumes de líquidos e sólidos. Quando a gente estuda os gases, a gente usa fórmulas. E em toda fórmula que a gente usa, a gente está considerando que aquele gás que nós estamos analisando variáveis é um gás ideal. O que é um gás ideal? É um gás que tem o volume das espécies gasosas consideradas ponto material. Não interessa se a partícula gasosa é um íon, uma molécula, um átomo. Tudo é considerado ponto material. Outra premissa do gás ideal é que considera-se que no gás ideal não ocorre atração e repulsão entre os pontos materiais que estão se movimentando do gás. A cinética de uma partícula gasosa é alta a ponto de tornar qualquer força de atração e repulsão entre essas espécies nula. Também considera-se que o choque entre as partículas gasosas, entre os pontos materiais de qualquer gás, são elásticos, não tem perda de energia. Assim, mesmo depois das partículas gasosas se chocarem entre si ou se chocarem com paredes internas de recipientes, elas continuam sem ter perdido energia. Então é isso. Está usando variáveis para cálculos gasosos e está considerando então que o gás é ideal, que os volumes das diferentes partículas gasosas se resumem a um ponto material, que não existe força de atração e repulsão entre essas partículas gasosas e que o choque delas, entre elas, são choques elásticos. Outros conceitos. Existe uma distância entre os pontos materiais dos gases, que dependem da temperatura, da pressão a que estão submetidos. Então, assim, você tem... Desculpa, gente. Então, assim, em um determinado estado, numa determinada temperatura, pressão e volume, o distanciamento entre as partes formadoras dos gases pode estar de um jeito. Mas, se o gás estiver submetido a outra temperatura, a outra pressão, o distanciamento entre as partículas gasosas vai variar. Em temperaturas maiores, as partículas se afastam, em temperaturas menores as partículas se aproximam, em pressões maiores as partículas se aproximam, em pressões menores as partículas gasosas, os pontos materiais se afastam. Outra coisa, existe uma cinética das partículas gasosas e essa cinética ela tem a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a cinética das partículas gasosas. Ok. A pressão interna, onde um gás está, é proporcional ao número de colisões dos pontos materiais com as paredes internas do recipiente. Então, a pressão que esse gás está dentro desse recipiente é proporcional ao número de colisões das partículas dos pontos materiais, independente de que tipo de gás, nas paredes internas do recipiente. Se você aumentar a temperatura, o número de colisões com as paredes internas vai aumentar. E a pressão desse recipiente, a pressão interna, vai aumentar. Então, em um recipiente fechado, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a cinética das partículas, aumenta o número de colisões internas, aumenta a pressão interna. Lógico que se esse recipiente tivesse um furo, estivesse aberto, as moléculas iriam escapar e aí a pressão fora do furo seria igual à pressão dentro do furo. E lá dentro só iam restar as partículas que, com aquela velocidade, daquela temperatura e pressão, estariam
exercendo uma pressão igual à de fora do furo. O número de colisões seria proporcional a uma pressão igual de fora do furo, porque em um sistema aberto, as pressões dentro e fora se equalizam. Muito. A principal equação do estado gasoso é a equação geral do estado gasoso, onde a pressão que o gás está submetido vezes o volume do gás é igual ao número de mol do gás vezes uma constante geral dos gases vezes a temperatura em que o gás está submetido em Kelvin. É a famosa PV igual nRT. Mas como o número de mol é igual a massa sobre massa molar, eu posso usar essa fórmula assim: PV igual a massa do gás sobre massa molar vezes RT. Essa fórmula geral proporciona que a gente realize cálculos sobre transformações gasosas e comparações gasosas. No caso de comparações gasosas, por exemplo, 3 gases que estão em volumes iguais, em temperaturas iguais, mas estão em estados diferentes, porque não estão em pressão, volume e temperatura iguais. Então, no estado, aqui você tem o estado do gás carbônico, o estado do oxigênio, o estado do NO2. Para a gente resolver exercício desse tipo, onde ocorrem comparações gasosas, a gente segue uma regrinha. Em primeiro lugar, marca o que é constante para todos. Bom, R é constante para todos. E o volume e a temperatura, ele falou que é constante para todos. Então, primeira coisa, marcamos o que é igual para todos. Segunda coisa, nesse tipo de exercício, isola as constantes. Bom, as constantes são R vezes T sobre V. Isola as constantes. E em terceiro lugar, iguala o que sobrou, iguala as variáveis. E aí, pressão de CO2 sobre o número de mol de CO2 é igual a pressão de O2 sobre o número de mol de O2 e pressão de NO2 sobre o número de mol de NO2. Tudo é igual, essas 3 relações são iguais. E com isso você resolve os exercícios, eles colocam os dados, você substitui, você sempre resolve os exercícios de comparações gasosas. Faz uma PV-NRT para cada um, isola as constantes e iguala o resto. Bom, e quando você tem transformações gasosas? Mudou a pressão, o volume, a temperatura de uma massa de gás ou, às vezes, mudando até massa. Se mudar pressão, volume, temperatura e massa, você vai fazer aqui a mesma coisa que você fez aqui. Quando comparar o estado de um gás, mesmo que tenha mudado a massa, aí N não vai ser constante. Você marca o R constante, o que for constante, isola o que é constante e iguala o resto que se resolve. Mas os principais exercícios envolvendo transformações gasosas são transformações em que o número de mol é constante, transformações de massa constante. E se a massa é constante, o número de mol é constante antes e depois. No estado 1 e no estado 2, quando a massa é constante, N1 é igual a N2. E quando N1 é igual a N2 e R também é constante, o que sobra? PVT pavotó. Quando você iguala as variáveis, você terá PVT pavotó, que é a fórmula das transformações gasosas de massa constante. Muitas vezes, além da massa constante e virar PVT pavotó, alguma dessas variáveis também é. Quando a pressão é constante, a transformação é isobárica. Quando a temperatura também é constante, é isotérmica. Quando o volume também é constante, é isovolumétrica. As fórmulas vão mudar, porque você vai cortar P1 e P2, você vai cortar T1 e T2, você vai cortar V1 e V2. Outra coisa que você tem que conhecer é o comportamento gráfico da transformação isobárica, o comportamento gráfico da transformação isovolumétrica e o comportamento gráfico da transformação isotérmica.